Olá, aqui é a Helga. É muito interessante que muitos católicos não consigam ver todos os erros e heresias de Bergoglio, mas podemos ver que até ateus conseguem vê-lo. Alguns que são bem informados e preparados, não é? Claro, é necessário ser preparado, porque desde a ignorância e a falta de informação não se pode ver isso. Quem é Bergoglio? O Church Militant publicou um artigo escrito por Jules Gomes, intitulado Atheists, Philosopher Rebukes Pope Francis. A publicação é de ontem, 28 de dezembro, e diz: Marcelo Pera acusa o pontífice de trair a doutrina e a tradição. O principal filósofo da Itália, amigo próximo do Papa Bento XVI, está criticando Francisco por ir abertamente contra a tradição, a doutrina e introduzir inovações, comportamentos e gestos inexplicáveis. O professor Marcelo Pera, um ateu e opositor vocal do pós-modernismo e do relativismo cultural, qualificou o pontificado de Francisco como um escândalo no sentido bíblico, já que confunde e faz cair aos fiéis, não dá fruto e, pelo contrário, os diminui. As vocações e a assistência à missa diminuíram, a arrecadação de fundo está em seu ponto mais baixo e o público no Ângelus, na Praça de São Pedro, reduziu-se consideravelmente sob Francisco, como se vê nas imagens dos eventos papais. Segundo o ex-presidente do Senado italiano em comentários à La Fede Quotidiana, na quinta-feira passada. Quanto aos fundamentos da fé católica, este pontificado é um ultraje à razão, lamentou-se o ex-professor de filosofia da Universidade de Pisa. Mas ninguém, fiéis ou bispos, diz nada. Ninguém tem a coragem de protestar. Entretanto, muitos duvidam dos logros desse papado. Digamos claramente que o que está sucedendo é muito grave. Nesse momento, uma grande parte dos católicos estão resignados, não têm consciência e não têm entusiasmo, não reagem com a determinação que seria necessária, comentou Pera. Ao abordar a crise que enfrenta a cultura ocidental e o precário futuro da Europa, o influente intelectual assinalou como os líderes e os meios católicos estão em silêncio ou têm falado suavemente enquanto se ataca o catolicismo, mas teriam defendido ardentemente os muçulmanos e os judeus. Isso não é tolerância, isso é render-se, disse, baixar as calças ante o secularismo e o relativismo. O catolicismo tem se degradado desde muito tempo. Está perdendo sua batalha cultural e religiosa, continuou. As autoridades católicas têm medo, dão pena. O fiel espelho dessa situação está no cume. O senador Pera, que admite ser um admirador dos escritos do Papa Bento XVI, foi coautor do livro Sem Raízes, Europa, Relativismo, Cristianismo e Islã, publicado em 2004 com o então cardeal Joseph Ratzinger. Ao chamar o ex-pontífice Bento XVI de um teólogo profundo e um pensador original, predisse a islamização da Europa, se seguia adiante com sua cultura relativista, com o rechaço da sua tradição, com suas baixas taxas de natalidade e com a imigração indiscriminada. Talvez já tenhamos recebido um golpe no coração e não nos damos conta. O que o Papa Ratzinger diz em Sem Raízes vem à minha mente. A impressão hoje é que a Europa parece-se ao Império Romano em sua queda, enfatizou. O problema é que a igreja se reduz a uma espécie de ONG, ocupa-se mais do social, transformou Greta em um ídolo, persegue visões solidárias, políticas e sociais para fazer o bem, mas os pastores, a miúde, esquecem a salvação das almas, que é sua tarefa principal, queixou-se o ateu. Pera, amigo íntimo do Papa Emérito, disse que não teria falado com Bento durante muito tempo, mas que podia especular que se lamentava e alarmava, que Bento XVI lamentava-se e alarmava-se. Entretanto, Bento não quer fazê-lo falar e não pode intervir, já que escolheu o silêncio e mantém corretamente o seu compromisso. Em contraste, o Papa Francisco parece não ter problemas com a crise que afeta a Europa. É alguém que quer agradar. Gostam dele as pessoas de quem ele gosta. Segue o politicamente correto, disse Pera. Converteu o catolicismo em uma igreja tão extrovertida
que já não se pode encontrar em nenhuma parte, acrescentou. O filósofo, que advertiu repetidamente contra o avanço do Islã no Ocidente, reiterou sua crença de que o Islã não é um credo de paz e misericórdia, como querem que creiamos, senão que chama à opressão. Com essa crença, o diálogo é problemático, sem esclarecer primeiro os conceitos fundamentais do respeito mútuo e da obediência às leis do Estado e aos valores ocidentais, explicou. Em uma entrevista de 2017 com Il Mattino, Pera criticou energicamente a política de fronteiras abertas de Francisco. Francamente, não entendo esse Papa. O que seja que diga está mais além de qualquer compreensão racional. Eu me pergunto, por que o diz? Qual é o verdadeiro fim de suas palavras? Por que falta-lhe um mínimo de realismo, esse pouco que se lhe pede a alguém? A resposta que posso dar-me é só uma. O Papa o faz porque odeia o Ocidente, aspira a destruí-lo e faz todo o possível para chegar a esse fim. E aspira a destruir a tradição cristã, o cristianismo, como se desenvolveu historicamente. E concluiu: Bergoglio só quer fazer política, o evangelho não lhe importa em absoluto. A oficina de imprensa da Santa Sé não respondeu à entrevista. Aí está. Um ateu que vê claro. Claro, é um homem com formação, não é um ignorante e não é uma pessoa que se oriente unicamente pelo que diz a propaganda da televisão. É alguém que pensa. Nada mais pelo momento, obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.